Os mistérios que envolvem o cometa 3I Atlas são cada vez mais intrigantes e despertam um interesse crescente, especialmente quando se leva em conta o fato de que ele não foi originado dentro do nosso próprio sistema solar. Estamos diante de um objeto interestelar, algo que se origina fora dos limites do nosso sistema planetário, o que faz com que telescópios e observatórios direcionem suas lentes cada vez mais para ele, à medida que novos e fascinantes dados continuam a ser revelados. Recentemente, uma descoberta impressionante foi feita. Fragmentos de material estão orbitando o núcleo do cometa 3I Atlas, e isso pode indicar que a dinâmica de seu núcleo é bem mais complexa do que imaginávamos inicialmente. A forma como esses fragmentos se comportam em relação ao cometa sugere que há mais mistérios a serem desvendados sobre ele. Para entender o que está ocorrendo com esse cometa, é importante recordar um pouco sobre o que são cometas em geral. Um cometa é basicamente um corpo celeste composto por uma mistura de gelo, poeira e rochas. Muitas vezes é descrito como uma espécie de bola de neve suja que viaja pelo espaço. Cometas geralmente se formam nas regiões mais distantes e frias do sistema solar, como no cinturão de Kuiper e na nuvem de Oort, onde permanecem inativos por longos períodos. Quando estão afastados do Sol, os cometas aparecem como um núcleo sólido e não têm cauda visível, medindo apenas alguns quilômetros de diâmetro. À medida que um cometa se aproxima do Sol, sua superfície gelada começa a esquentar e, devido ao calor intenso, o gelo começa a sublimar, ou seja, passa do estado sólido diretamente para o gasoso. Esse processo libera uma grande quantidade de gases e partículas, criando uma nuvem difusa de material ao redor do núcleo conhecida como coma. Nesse ponto, o cometa se torna visível da Terra, com um brilho característico e um aspecto nebuloso. A pressão do vento solar empurra o material da coma, formando as famosas caudas dos cometas. Normalmente, os cometas possuem duas caudas. Uma, composta por gás ionizado, que sempre aponta para longe do Sol, e outra de poeira, que segue a trajetória orbital do cometa. Essas caudas podem se estender por milhões de quilômetros no espaço, criando um espetáculo visual impressionante quando o cometa passa perto da Terra. Depois de passar pelo periélio, que é o ponto da órbita onde o cometa está mais próximo do Sol, o cometa começa a se afastar e a temperatura diminui. O material da coma e das caudas se dissipam e o núcleo do cometa volta a ficar adormecido, reiniciando sua longa jornada em direção às regiões mais distantes e geladas do sistema solar. Esse ciclo pode se repetir por milhares de anos, até que o cometa perca completamente seus materiais voláteis e se transforme em um corpo rochoso semelhante a um asteroide. O cometa 3I Atlas, por ser um visitante interestelar, apresenta muitas semelhanças com os cometas que se originam dentro do nosso sistema solar, apesar de sua origem externa. Seu núcleo é composto da mesma mistura de gelo, poeira e rochas que caracteriza os cometas de nosso sistema. Quando se aproxima do Sol, ele passa por processos semelhantes aos de cometas locais, com o calor solar causando a sublimação de seus gelos, formando uma coma brilhante e uma cauda característica. Em termos de comportamento físico e termodinâmico, 3I Atlas segue as mesmas leis universais que regem os cometas do sistema solar. A ejeção de gases e partículas do 3I Atlas é um fenômeno comum observado em cometas, como o cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko e o cometa 1P/Halley. As emissões de vapor de água, dióxido de carbono e poeira resultam da interação do cometa com a radiação solar. Esse processo é típico de todos os cometas ativos, e embora o 3I Atlas tenha uma composição diferente da maioria dos cometas conhecidos, seu comportamento é similar ao de cometas domésticos. A variação de brilho que observamos no 3I Atlas também é um reflexo de sua rotação irregular e da variação na taxa de sublimação ao longo da sua órbita. Ou seja, mesmo que sua composição seja um pouco diferente, os padrões de comportamento do 3I Atlas seguem os mesmos princípios físicos que governam os cometas do nosso sistema solar. Porém, uma característica peculiar do 3I Atlas é que ele está liberando uma quantidade impressionante de vapor de água.
Estima-se que o cometa esteja expelindo cerca de 40 quilos de vapor d'água por segundo, uma taxa comparável à de uma mangueira de incêndio em funcionamento máximo. Esse ritmo intenso de sublimação é algo que normalmente se espera de cometas que estão muito próximos do Sol. No entanto, o 3I Atlas está liberando essa quantidade de vapor mesmo em distâncias muito maiores do que os cometas que normalmente visitam as regiões internas do Sistema Solar. Isso sugere que há algo mais em jogo, algo que está impulsionando a ejeção de material de forma mais intensa do que o esperado. Uma das explicações mais plausíveis para essa discrepância é a presença de fragmentos gelados orbitando o núcleo principal do cometa. Esses fragmentos, que podem ter se desprendido do núcleo durante passagens anteriores através do Sistema Solar ou até mesmo em sua aproximação inicial, podem estar liberando gelo volátil altamente sensível à radiação solar. Quando esses fragmentos são aquecidos, eles também começam a sublimar, liberando vapor d'água e poeira, o que gera jatos secundários que se somam à atividade do núcleo principal. Assim, ao invés de um único ponto de emissão de material, o cometa estaria criando uma nuvem de gás e poeira a partir de múltiplos locais ao longo de sua superfície e de seus fragmentos. Essa ideia é corroborada pelas medições ultravioleta feitas pelos telescópios, que detectaram o brilho característico da hidroxila, OH, um produto da quebra da molécula de água pela radiação solar. A intensidade dessa emissão indica que cerca de 8% da superfície do 3I Atlas está ativa, um número surpreendente quando comparado à média de 3 a 5% de atividade observada em outros cometas do Sistema Solar. Essa maior proporção de atividade reforça a hipótese de que parte da liberação de material não está ocorrendo apenas no núcleo principal, mas também nos fragmentos que orbitam ao seu redor. Esses fragmentos podem variar de pequenas lascas de gelo a blocos de tamanho considerável, com alguns chegando a dezenas de metros. Cada um desses fragmentos age como uma pequena fonte de sublimação, contribuindo para a formação de uma coma ativa ao redor do cometa. Esse fenômeno cria uma ilusão óptica, pois o que à primeira vista parece ser uma coma única e uniforme pode ser, na verdade, o resultado da interação de múltiplos fragmentos ativos. Cada um desses fragmentos carrega consigo informações sobre as condições químicas do sistema planetário de onde se originou. Outro ponto importante é que a grande quantidade de água liberada a partir de uma distância considerável do Sol sugere que o cometa 3E Atlas contém materiais de alta volatilidade. Substâncias voláteis evaporam com facilidade mesmo com um aquecimento moderado, e a radiação solar pode causar uma resposta explosiva, com jatos poderosos de gás e poeira sendo liberados. Essas emissões podem, por sua vez, gerar novos fragmentos, criando um ciclo contínuo de liberação de material. Desde que entrou no nosso sistema solar, o cometa 3E Atlas já perdeu toneladas de material, e esse processo pode continuar enquanto ele se aproxima mais do centro do sistema. Se ele é capaz de liberar tanta água, mesmo a distâncias maiores do que a maioria dos cometas, isso nos faz questionar se outros objetos semelhantes, vindos de outras regiões da galáxia, também estão ativos, mas de maneira mais discreta, produzindo sinais fracos que não são detectados pelas observações tradicionais. A confirmação da presença de fragmentos orbitando o cometa 3I Atlas pode marcar o início de uma nova era no estudo da interação entre objetos interestelares e a radiação solar. Além disso, pode revelar muito sobre a química de outros sistemas planetários distantes e talvez nos ajudar a entender melhor como todos esses objetos de diferentes partes do universo estão conectados em uma vasta história cósmica.